Quero começar com a mudança de paradigma. Ptolomeu achava que a Terra era o centro do sistema solar. E muita gente acreditou nisso durante muito tempo. Até que veio um indivíduo chamado Nicolau Copérnico e disse: não, o sistema não é geocêntrico, ele é heliocêntrico. É o Sol que está no centro do sistema solar e não a Terra. Depois dele veio Kepler, confirmando isso, e finalmente Galileu Galilei foi o cara que verbalizou isso para o mundo e, por causa disso, ficou preso em prisão domiciliar para o resto da vida. E quando foi questionado, ele quis mostrar, através do telescópio que ele tinha, e aí seria fácil, em 2 minutos, explicar por que era o Sol e não a Terra, mas o cardeal que foi lá visitá-lo não se propôs, rejeitou a olhar por essa luneta. Então, eu parabenizo você por estar aqui olhando esse telescópio junto comigo. Porque, primeiro, nós vamos fazer uma grande mudança de paradigma. Você já ouviu falar muito da vitamina D. Só que a vitamina D, quando foi descoberta, ela foi classificada erradamente como vitamina. Na realidade, ela é um hormônio. O que é uma vitamina? O que é um hormônio? E por que ela não é uma vitamina? Vitamina é algo que o nosso corpo não fabrica. O ser humano não tem habilidade de fabricar vitamina C. Ou você ingere vitamina C ou você não a tem. Não tem outra possibilidade. Hormônio é uma substância que é produzida pelo próprio corpo numa área que se chama geralmente glândula e vai atuar em áreas diferentes e vai viajar via sangue. Você vai ver aqui que a vitamina D tem várias etapas. O processo começa na pele, onde o colesterol gera uma substância chamada 7-deidrocolesterol, que é um provitamina. Essa provitamina, sobre a ação do raio solar, e não é qualquer raio solar, é o raio solar beta, ou B, ou beta, porque tem o A, tem o B, tem o C. O raio solar B é o raio que vai atuar nesse 7-deidrocolesterol e vai formar uma substância chamada colecalciferol na pele. Essa substância, então, vai ser levada ao fígado e lá ela vai ser transformada na chamado calcidiol, que em bioquímica é o 25-hidroxi-D. Ela, então, é levada aos rins e a outras partes do corpo, principalmente nos rins, ela é transformada em calcitriol. Então, eu começo com o 7-deidrocolesterol, vou para colecalciferol, vou para calcidiol, vou para calcitriol. E agora ela vai atuar onde? Em todo o corpo. Praticamente todas as células do corpo têm receptor para o hormônio D. Eu vou passar a chamar de vitamina, porque mesmo que você agora sabendo, é costume a gente falar vitamina. Desde que ela foi descoberta em Wisconsin, a ideia de que ela existia começou em 1600, porque eles percebiam que pessoas que viviam em guetos das cidades, eles tinham as pernas tortas, porque uma criança que não recebe o raio do sol, ela não tem jeito de ela produzir vitamina D. E ela não produzindo a vitamina D, ela desenvolve uma doença chamada raquitismo. Então, quando os seres humanos começaram a se conglomerar em cidades, começou a aparecer. Quando eu morava no campo, não tinha esse processo, porque todo mundo tinha direito ao sol. Mas quando eles viviam em guetos e tinham pouca luminosidade onde eles viviam, as crianças começaram a entortar as pernas. E isso já em 1600 e pouco, alguém identificou isso como sendo raquitismo. E por muitos e muitos anos, até bem recentemente, o conceito médico que nós tínhamos é que vitamina D era boa para os ossos, ponto. Hoje nós sabemos que a vitamina D é um fator que mexe com muitos genes, um número enorme de genes são controlados pela vitamina D. Então, ela atua em inúmeras patologias.
ela tem um papel muito grande na prevenção e no tratamento do câncer, na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, na prevenção e tratamento de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, na prevenção e tratamento de doenças autoimunes. Então, cada vez mais vai se descobrindo coisas a respeito disso. Se você olhar no PubMed, você vai ver que existe 44 mil artigos científicos sobre a vitamina D. Se você acha que isso aí não deve atuar nisso, você vai lá e atua. Ela não deve atuar na microbiota intestinal, você vai lá e atua. Então é impressionante o que está acontecendo. Então, se você falasse para você assim, ó, vai ser lançado no mercado amanhã uma pílula milagrosa, pílula essa capaz de prevenir e tratar câncer, prevenir e tratar doenças autoimunes, prevenir e tratar infecções, e etc, 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 e que não tem nenhum efeito colateral importante, você vai dizer essa pílula é milagrosa. Eu digo, mas essa pílula já existe. E ela foi dada por nós, pela natureza, por Deus. É o Sol. Em 1903, o Dr. Finsen, dinamarquês, um fotobiologista, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por mostrar que o Sol curava. O Sol curava tuberculose, o Sol curava sífilis, o Sol curava psoríase. E foram criados os chamados solários. Então, uma pessoa tinha uma doença grave, ela tinha uma infecção grave, ela era levada para um hospital chamado solário, que era um lugar geralmente isolado, onde batia muito sol, e a pessoa ficava internada ali tomando banho de sol para se curar. Isso até 1928, quando foi descoberta a penicilina. Alexander Fleming descobriu e praticamente entrou no mercado mundial em 1940. Então, quando introduziu a insulina, o uso do sol como cura deixou de ter essa ênfase que eu estou falando. E bem mais tarde, por volta dos anos 50, 60, foi introduzido no mercado os filtros solares. E foi desenvolvido esse conceito, onde a maioria das pessoas tem o que se chama heliofobia. Não sei se é seu caso, mas a maioria tem medo do sol. Enquanto os nossos avós, o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, ele não fazia uso de filtro solar, porque não tinha na época, e ele não ficava preocupado com o sol, não. Ele trabalhava no campo, a maioria das pessoas trabalhavam no campo, e não nas cidades, e eles ficavam no sol o dia inteiro. Aliás, nós ainda temos. Você pega um pescador lá em Fortaleza, que sai às 5 horas da manhã para pescar e volta às 4, 5 horas da tarde. Pesca o dia inteiro, 365 dias por ano, e está pescando lá há 15, 20 anos. Você acha que o pescador sai para pescar o dia inteiro no mar e leva filtro solar? Ele não sabe da existência disso. E ele também não está preocupado com tudo isso. Então, eu não quero dizer nem 8 nem 80. Eu não vou jogar o filtro solar fora, mas também eu não vou usá-lo abusivamente. Entendeu? Eu não vou dizer para você que você tem que ficar no sol o dia inteiro. Quando eu falo helioterapia, eu falo o uso inteligente do sol. Esse é isso que nós precisamos ver. É como é que se usa de uma forma inteligente o sol. Porque quando nós usamos de uma forma inteligente o sol, nós vamos gerar vitamina D, isso vai baixar o colesterol, vai tratar a pressão alta, vai tratar a hipertensão, vai prevenir melanoma. Como? Tem inúmeros estudos mostrando que a pessoa que toma sol regularmente tem menos melanoma. Eles fizeram um estudo na Inglaterra, pelos Correios. Tem aquele funcionário do Correio que é o entregador de carta, que você conhece aqui no Brasil como carteiro, e tem aquele que faz o serviço burocrático e nunca sai de dentro dos Correios. Então, vamos ver quem tem mais melanoma. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. O melanoma é um câncer de pele raro. Menos de 10% dos cânceres de pele são constituídos por melanomas. Só que quase 90%, mais de 85%, quase 90% das mortes por câncer de pele é por melanoma. Então, eles fizeram um estudo nos Correios. Aquele carteiro que ficava no sol o dia inteiro entregando carta,
e aquele indivíduo que era burocrata ficava dentro dos Correios trabalhando. Quem tinha mais melanoma? Adivinha? Quem ficava dentro, trabalhando burocraticamente. Não aquele que está lá no sol, carregando a carta o dia inteiro. Fizeram um estudo em navios, em marinhas. Tem aquele marinheiro que trabalha no convés do navio e tem aquele que é cozinheiro, que trabalha no porão do navio. Quem manifesta mais melanoma? Aquele que trabalha em cima, lá tomando sol o dia inteiro? Ou aquele que fica lá na cozinha, lá no porão cozinhando? Quem fica lá no fundo cozinhando. Olha que coisa interessante. Então, aí começaram a estudar o seguinte, estudar a Terra. Onde tem mais câncer, onde tem menos câncer, onde tem mais doença, onde tem menos doença. Então, como você sabe, a Terra é redonda. E aqui no meio dela passa uma linha imaginária que se chama Equador. E quando vou tanto para o norte quanto para o sul, você pode afastar do Equador 90 graus. Aqui está o Polo Norte, aqui está o Polo Sul. Então, 90 graus. Então, aqui tem 0, 10, 20, 30, 40, até 90. Menos 10, menos 20, até 90. Quanto mais você se afasta do Equador, menos sol existe. Porque o sol bate de uma forma inclinada. Até chegar lá no Polo Norte ou até chegar lá no Polo Sul. E quanto mais se afasta do Equador, mais câncer existe, inclusive melanomas. Ou seja, quanto menos sol eu tomo, mais doenças eu tenho. Mais pressão alta, mais colesterol alto, mais diabetes, mais o chamado SAD, SAD, que é a doença afetiva sazonal, que é a pessoa que entra, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca. Durante o inverno, a pessoa entra em depressão profunda, tem que ser tratada com luz artificial, por causa da falta da vitamina D. E por que você gripa na época do inverno? Você já parou para perguntar por que a maioria das vezes você gripa no inverno? A principal razão que você gripa no inverno, claro que as pessoas às vezes se juntam mais, facilita a propagação da virose. Mas a principal razão é que a produção da vitamina D oscila com a estação do ano. Quando você está no inverno, com a mudança do ângulo da Terra, você não produz a mesma quantidade de vitamina D3 que você produz quando está no pico do verão. Qual mês que você nasceu? Faz uma diferença muito grande, porque se a maior parte do período que você ficou no útero da sua mãe era um período de sol, de verão, você nasceu com mais saúde do que se a maior parte do tempo que você passou no útero da sua mãe era a época de inverno. Então, eles fizeram, por exemplo, pacientes que com 30 anos de idade desenvolveram esclerose múltipla. Fizeram um estudo retrospectivo para ver que mês que tinha nascido, isso nos Estados Unidos. E lá o mês, aqueles que nasceram no mês de maio, no caso lá, que quando é inverno aqui é verão lá e vice-versa, né? Você entende por que no Natal aqui é calor e em Nova York é frio, já que lá é terra, aqui também é terra. Onde a terra estiver, Nova York está e São Paulo está. Mas por que aqui é calor em dezembro e lá é frio? Porque a terra tem um tilt. O eixo da terra que desviou. Hein? Então, se nós pegarmos a terra aqui e formos olhando do Equador para cima, do Equador para baixo, isso chama latitude. É muito importante. Você vai produzir mais ou menos vitamina D dependendo da latitude onde você mora. Se você é um indivíduo que mora no Rio de Janeiro e tem uma pele negra e muda para Montreal, você provavelmente vai ter uns 8, 10 anos que você não vai ter problema. Mas a partir daí, você começa a ter problemas gravíssimos, porque aí acaba a reserva da vitamina D que você pegou no Rio de Janeiro. Porque uma pessoa de pele negra, para morar no Canadá, é muito complicado. É uma questão só de tempo, ela adoece. Porque ela não tem condições. Aquela latitude não serve para ela. Se você vai na região do Equador, a pele é mais escura. Você vai na África, por exemplo, a pele é negra. Se for feito para receber mais sol. E eles precisam receber mais sol. Um indivíduo daquele que muda para a Inglaterra, ele já começa a ter problemas. De todos os aspectos, porque
a vitamina D tem uma ação tão importante na expressão gênica, a quantidade de doenças que você pode gerar é uma coisa absurda pela falta da vitamina D. Doutor Lair, a próxima pergunta é lá da sua terra, de Minas Gerais, vem de Montes Claros, o senhor William de Souza. Sim. O melanoma vem aumentando ou diminuindo no mundo, doutor Lair? O melanoma vem aumentando e muito. Engraçado, William, olha só, ele vem aumentando e muito. Tá? Ele aumentou 1.800% nos últimos 30 anos. Ele só vem aumentando. E as pessoas cada vez tomam menos sol. Se você comparar o que você toma de sol com o que o seu avô tomava, você vai ver que é brutal. Seu carro está parado na garagem, você entra no carro, dirige, vai onde você quer, volta dentro do carro, entendeu? Você não tem negócio de sol. O seu avô, o seu bisavô trabalhava no ar livre. Então, ele também não tinha filtro solar, não. Então, olha que interessante. Com o advento do filtro solar, eu não estou dizendo que é causal, é uma correlação. Vou te dar um exemplo. O lugar onde mais se tem melanoma no mundo é numa região, no estado da Austrália, chamada Queensland, a terra da rainha. O lugar onde mais se usa filtro solar no mundo é num lugar na Austrália chamado Queensland. E tem estudos mostrando que cada vez que foi introduzido um novo ingrediente para o filtro solar, aumentou o melanoma. Então, existem inúmeros estudos nessa área, mostrando que talvez existam algumas coisas nos filtros solares que não deveriam ser colocadas lá. E de vez em quando eles retiram um. Tá? Esse 4-MBC que eu falei, metilbesilideno cânfora, 4-MBC, metilbesilideno cânfora. Ele não existe no Japão, não existe na Europa, ele é permitido no Brasil. Então, tem inúmeras publicações mostrando que ele tem uma ação de estrogenicidade. O que quer dizer isso? Ele entra no seu corpo e funciona, ele é absorvido e funciona como hormônio feminino. Então, você cuidado para você não exagerar no filtro solar, porque os ingredientes que estão lá, que são números, você vai numa farmácia e amplia, porque não dá para você ler a olho nu. É tão pequenininho os ingredientes, tanto ingrediente junto, num espaço tão pequeno que não dá para você ler. Você precisa de uma lente de aumento para você ver se ele está lá. E muitas vezes você vai encontrar ele lá, o 4-MBC. A Sandra Regina faz uma pergunta interessante. Ela é de Blumenau. Sandra Regina de Blumenau. Doutor, como se proteger das manchas de pele, se não com protetor solar? Eu tenho manchas nos braços, no colo, do sol, que eu pego todo dia. E como que eu posso me proteger? Primeiro, se você está indo para o sol, você tem que ter o protetor solar. O que você não pode é estar usando protetor solar debaixo da maquiagem e estar dirigindo o carro e estar indo para o seu trabalho. Isso aí não faz sentido. Você usar um filtro solar por baixo da maquiagem e você não está indo para o sol. Você está indo trabalhar. Tá? A maioria das manchas, ela tem um componente hormonal. Geralmente é uma predominância estrogênica. Você tem que ir no seu ginecologista, no seu endocrinologista e ver o que está acontecendo com os seus hormônios. Porque quando você tem uma predominância estrogênica, mesmo que você vá lá e retire a mancha, ela volta. Porque o problema é hormonal. Você conhece a de Convic, tem gente que toma sol e não tem mancha nenhuma. E tomou sol a vida inteira. E tem gente que só de tomar tem mancha. Então você tem que ver a parte endócrina, a parte conversar com o endocrinologista sobre isso e ver o que você está tendo que se chama predominância estrogênica. É uma doença do século XXI. O Dr. John Lee descobriu, um americano, ginecologista obstetra, descobriu essa doença do século XXI, que é a predominância estrogênica, onde a mulher está estressada. Qual a mulher que não está estressada hoje? Porque a mulher hoje ela assumiu o lugar de trabalho tanto quanto o homem, só que ela ainda tem essa responsabilidade do lar. Se o jantar não sair, o problema é dela. Se o dever de casa da criança não ficar pronto, a responsabilidade é dela. Quer dizer, ela continuou com a responsabilidade do lar, então ela tem dupla tarefa agora para fazer, e ela está estressada. E esse estresse
produz cortisol. E o cortisol é muito parente da progesterona. Ele usa o mesmo transportador, tá? Que é o Corticosteroid Binding Globulin, CBG. O receptor é parecido. Então, a mulher que está com cortisol alto, ela está com progesterona baixa. E a mulher com progesterona baixa, ela tem uma doença chamada predominância estrogênica, onde o estrogênio predomina sobre... E como o estrogênio tem uma ação lipogênica, ele aumenta a produção de gordura e com todas as suas consequências. Tá bom? Doutor Lair, o Rony Peterson e o Júnior Marques está perguntando da importância da vitamina D3 no momento da gestação. Que o senhor abordasse a vitamina D3 e gestação. Perfeitamente. Quando a mulher engravida, a necessidade de vitamina D3 dela aumenta muito, mas muito. Então, ela tem que ingerir mais. Tá? E quando ela amamenta, mais ainda. O leite materno é o melhor alimento do mundo. Ele só fica devendo por uma coisa. O leite materno é pobre em vitamina D3. Então, já é por natureza pobre. Porque a esperança é o seguinte, a natureza falou assim, ô fêmea, ô mãe, você vai dar de mamar. Agora, leva o seu filhote para passear na natureza, tá? No sol, tá bom? É assim que era. Não é o mundo que nós vivemos hoje. Então, a criança, ela só mamando, ela já começa a ter deficiência de vitamina D. Porque o leite materno é conhecido por ser pobre em vitamina D. Então, a mãe, quando recebe mais vitamina D por suplementação, a concentração de vitamina D no leite aumenta. E isso beneficia tremendamente a criança. Entendeu? Muito, muito mesmo. A Maria do Carmo, doutor Lair, ela é de Manaus. Sim. Vamos ver a pergunta dela. Qual a vitamina que falta no corpo quando começa a aparecer sinais pequenininhos com sangue na pele, que parece verruga? Tem algum sintoma específico disso, uma causa disso? Fala de novo, me pergunta de novo. A pergunta dela é a seguinte: qual vitamina, ou qual suplemento, ou qual componente que falta no corpo quando começa a aparecer pequenas verrugas de sangue na pele, pequenas pintas de sangue na pele? Um tipo que existe na pele, que a gente chama de skin tag, geralmente é por aumento da resistência insulínica. Pessoas que são pré-diabéticas, que se não se cuidarem vão ser diabéticas, elas começam a aparecer com essas coisas na pele, chamado skin tag. É como se fossem pequenas verrugas, mas não são. E também quando ela começa a escurecer atrás do pescoço, às vezes ela escurece na axila, tá? Isso chama acantose nigricans, é o nome disso aí. Acantose nigricans. Às vezes aparece no cotovelo, às vezes aparece na dobra do dedo. Então, tem vários modos de você apresentar a acantose nigricans, mas geralmente a fonte disso aí é resistência insulínica. Traduzindo para você, você está comendo muito açúcar, está ingerindo muito carboidrato. Se você reduzir a sua ingestão de carboidrato, você vai diminuir os níveis de insulina. Você vai melhorar a sua sensibilidade insulínica e essas manifestações aí, às vezes, desaparecem sozinhas. Tá? Uma pergunta bem interessante aqui, doutor. O senhor tem falado muito aqui da vitamina D em relação às doses, né? O Fernando Ribeiro Queiroz, do Ceará, mesmo doses pequenas de vitamina D3 ajudam, doutor Lair? Muito. Por exemplo, os pacientes que têm raquitismo, o osso tem uma sensibilidade muito grande à vitamina D3. Pequenas doses de vitamina D3 fazem uma diferença enorme na parte, por exemplo, do periósteo, na parte dessas dores ósseas, dessas dores musculares. Agora, quando você vai trabalhar com doenças autoimunes, por exemplo, aí já são doses maiores. Aí o médico tem que fazer isso, tem que ir no médico que está acostumado a trabalhar. Porque se você fizer doses muito altas de vitamina D, você vai também aumentar o cálcio. A primeira coisa que você aumenta é a hipercalcemia, é o aumento do cálcio no sangue, com todas as suas consequências. Então, às vezes, você precisa fazer tratamento dessa hipercalcemia, que advém de uma toxicidade por vitamina D. Só que isso é raro, viu? Eu conheço gente tomando doses muito altas para esclerose múltipla e não tem nenhum problema, tá? Mas são monitoradas, são pessoas que estão acompanhando, fazem o hormônio, o paratormônio,
faz a dosagem do cálcio sérico, entendeu? E tudo mais, para poder, faz a dosagem da vitamina D, para acompanhar tudo isso, para não ter esses efeitos deletérios. Pergunta aqui da Tainara, ela é de Joinville. É uma pergunta bastante curiosa. Tomar sol faz mal para quem tem pressão alta? Não, é o contrário. Um dos problemas que nós temos com a pressão alta é porque ninguém toma sol mais. A deficiência da vitamina D, uma das consequências é a pressão alta. Você vai ver que muitos pacientes hipertensos, eles começam a tomar 10, 15 minutos de sol 3, 4 vezes por semana, e eles têm que diminuir a dosagem da hipertensão. Porque hipertensão não é doença, hipertensão é um estado. Você pode ser hipertenso porque seu ácido úrico está elevado, você pode ser hipertenso porque você tem hipotiroidismo, você pode ser hipertenso porque a sua resistência insulínica está aumentada, você pode ser hipertenso porque você tem deficiência de magnésio, você pode ser hipertenso porque você tem deficiência de vitamina D. Então, tem vários trabalhos na literatura mostrando, há muito tempo já, tem trabalho de 1992 mostrando já, que o paciente hipertenso, quando ele faz um regime de tomar sol, e não precisa ser muito tempo não, 10, 15 minutos, 2, 3 vezes por semana, ele tem que, muitas vezes, mexer na medicação, porque a vitamina D inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muitos de vocês hipertensos que estão nos assistindo, entre os seus remédios de pressão alta, estavam lá para bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posso te garantir que está lá. Então, um dos inibidores naturais do renina-angiotensina-aldosterona é a vitamina D3. E o paciente, como ele não toma sol nenhum, porque ele tem a chamada heliofobia, eles jogaram fora a água do bebê e o bebê foi junto, porque todo mundo não toma sol. Não, você tem que tomar sol de uma forma inteligente. É só isso. De uma forma inteligente. Eu não estou falando de você ir para lá e ficar o dia inteiro torrando na praia. Isso é loucura. Ninguém fazia isso na antiguidade também, não. Mas se você aprender a fazer a helioterapia de uma forma inteligente, talvez você até pare de tomar o seu remédio de pressão alta. Põe na cabeça isso, pressão alta não é uma doença. Pressão alta é um estado. Quando o médico fala que você tem uma hipertensão idiopática, é porque ele não sabe a causa. E às vezes não é para... Ninguém descobre, não tem bola de cristal. Ele está dizendo que ele não sabe a causa. Mas a causa pode ser deficiência de magnésio, deficiência de vitamina D3, excesso de insulina, diminui a quantidade de carboidrato e açúcar que você come, a pressão diminui. Hipotiroidismo, você tem as mãos frias, os pés frios, a pele seca, constipação intestinal, brain fog, você vai no shopping, você não sabe onde você colocou seu carro, você nunca sabe onde é que está a chave, você não sabe onde é que você colocou seus óculos. Isso tudo aí são coisas mostrando que você está com brain fog, que é um dos sintomas do hipotiroidismo. O hipotiroidismo produz uma coisa chamada mucina, e se deixar acumular, produz uma coisa chamada mixedema. E essa mucina, ela não produz só no músculo, ela produz dentro do vaso. Ela aumenta a resistência do vaso. E ela aumentando a resistência periférica do vaso, ela aumenta a pressão. Então, quando você trata o hipotiroidismo, a pressão baixa. Bom? Muito esclarecedor, então, aqui essas informações em relação à vitamina D3 e também na ajuda do tratamento da hipertensão. De Paragominas, do Pará, o Fabrício. O que significa estrogenicidade e o que isso tem a ver com filtro solar? Estrogenicidade é quando você deixa entrar no seu corpo uma substância que funciona como hormônio feminino. Você pega uma mamadeira cheia de leite, a mãe, coitada, não sabe, leva essa mamadeira no micro-ondas, esquenta a mamadeira do bebê no micro-ondas. Para esquentar, teve que ter calor muito forte ali. Aquele plástico libera bisfenol A e fitalatos, que tem estrogenicidade. Esse bebê agora mama essa mamadeira de veneno. E ele tem 6 meses de idade, e ele é obeso. A mãe fala, mas ele não come muito. Por que ele ficou obeso? Porque você esquentou a mamadeira dele no micro-ondas,
ele está contaminado com bisfenol A e com fitalatos. Se tem produtos no filtro solar, todos não, mas tem, o seu médico lá vai distinguir com você qual é qual, que tem estrogenicidade, eu passo isso todo dia, vai chegar uma hora que eu começo a alterar os hormônios do meu corpo. Eu conheço pessoas que passam tanto filtro solar que eles começam a desenvolver ginecomastia, a mama começa a crescer, porque aquilo ali vai interferindo hormonalmente. Existem inúmeros produtos que têm estrogenicidade. Se você tem uma sopa enlatada, às vezes aquela parte dentro da lata que isola para a sopa ficar ali, aquilo às vezes é feito com produto que tem estrogenicidade. Por isso que eu oriento as pessoas, não confunda produto alimentício com alimento, não é a mesma coisa. Procure comer alimento. Alimento não tem rótulo, tá bom? Alimento não vem enlatado. A natureza não faz nada dentro de lata. Você tem que procurar ao máximo comer produtos orgânicos, produtos naturais. Mas se você trabalha fora, leva marmita, pô. Faz em casa, leva. Porque aí você sabe o que você está fazendo. Porque se você vai comer fora, você não sabe que óleo que fritou lá. Você sabe que um óleo vegetal não pode ser reusado? A sua avó, quando ela cozinhava, ela guardava a carne dentro da gordura de porco. E ela fritava e guardava, fritava e guardava. Ela reusava a gordura de porco. Não tem problema nenhum você reusar uma gordura de porco. Mas se você reusa, por exemplo, um óleo vegetal, um girassol da vida, cada vez que você esquenta o óleo, ele é um pouquinho mais hidrogenado. Ele vai acumulando trans. Então você imagina um pastel de feira. Você acha que o cara que frita o pastel da feira, cada vez que ele faz uma fritura, ele joga aquele óleo fora e põe um novo? Aí ele teria prejuízo no pastel. Aquele óleo que está lá há 5 meses. Ele só vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Eu brinco, mas na realidade estou falando sério. Um dos maiores venenos que você pode ingerir, que eu sei que é muito gostoso, é pastel de feira. Porque ele é fritado, ele é frito em óleo que está sendo constantemente reusado. Tá bom? Vamos aqui para as últimas perguntinhas. O Ananias Gonçalves, ele é de Cajazeiras, ele é de Paraíba, ele é médico. Doutor Lair, publicam-se que reposição de vitamina D por si só não basta, e sim também a exposição ao sol. Além da vitamina D, o que mais essa exposição proporciona? O fato de você, doutor Ananias, o fato de você fazer a modulação da vitamina D com sol, a parte interessantíssima é que nunca vai ter excesso. Porque vai chegar uma hora que o corpo vai falar assim, chega, e ele para de produzir, mesmo você estando no sol. Então você nunca pode se intoxicar com vitamina D vindo do sol. Tá bom? Você não pode, isso acontece. Não existe. Quando você faz a suplementação com a vitamina D, você tem que levar em consideração dose. Ou seja, se passar de uma certa dose, numa certa pessoa, porque existe uma individualidade bioquímica muito grande, você pode... Porque o que interessa não é a dose que a pessoa está tomando. O que interessa é o nível. É o 25-hidrox-D. Eu posso dar a mesma dose para 10 pessoas e uma se intoxicar e a outra continuar deficiente. E tem a mesma dose. Então, se eu der uma dose para você, a mesma dose para mim, eu não sei qual de nós dois vai ter nível maior, porque depende da absorção, depende do polimorfismo genético que nós temos para o receptor da vitamina D, porque isso também existe, que nós podemos ter, por exemplo, você pega um paciente com falência renal, insuficiência renal crônica, em hemodiálise, esse indivíduo não pode mais transformar 25-hidrox-D em um 25-hidrox-D. Ele não tem jeito de ativar a vitamina. Não adianta você ficar medindo os níveis de 25-hidrox-D nele, porque ele não tem mais, o rim dele está lesado, ele perdeu a 1-alfa-hidroxilase, ele não tem mais capacidade. Aí você tem que dar para ele uma vitamina D ativada injetável. O nome comercial é Sigmatriol. Você pode olhar lá, você vai ver que tem um produto no mercado chamado Sigmatriol. Então você vê o seguinte, as pessoas ficam dando vitamina D para pacientes
com insuficiência renal. Muitas vezes isso não vai virar vitamina D ativada, porque eu só vou ter os benefícios da vitamina D quando ela é ativada. Claro que se você quiser fazer as duas coisas, você pode diminuir muito a dose que você está suplementando e complementar. Só que tem que ter regularidade. É igual jogar futebol. Eu não posso jogar futebol uma vez ou outra. Eu não posso fazer ginástica uma vez ou outra. Eu tenho que esquematizar, eu vou fazer ginástica 3 vezes por semana, o meu corpo vai pegar ritmo. É a mesma coisa, eu vou tomar sol. Porque a pessoa que tem câncer de pele, muitas vezes é porque ela foi numa praia e fez uma queimadura de uma vez. Se ela toma um pouquinho de sol todo dia, a pele cria o que se chama resiliência. É o caso do pescador. Procura ver os pescadores. Eles não reclamam de câncer de pele, mas eles foram treinados, a pele deles desenvolveu o que se chama resiliência. Elas são capazes de suportar o sol, porque aquilo foi treinando, chegou nesse ponto. Certo? Doutor, a última pergunta é do jogador Pablo. Ele pergunta o que é osteomalácia e quais suplementos podem ajudar no tratamento. Osteomalácia é quando eu tinha deficiência da vitamina D adulto, eu não sou criança mais, eu parei de crescer, então eu não vou desenvolver raquitismo, mas, por outro lado, eu não tenho o mínimo suficiente para manter a saúde óssea. Então, o que acontece? O meu periósteo, que é a pele que envolve o osso, começa a inflamar. E com isso aí eu começo a ter essas dores profundas. Se eu não tratar, isso aí vai evoluir para a osteopenia e futuramente vai evoluir para a osteoporose. Tá? Se eu trato, às vezes com dose muito pequena, porque o osso é muito sensível à vitamina D. A dose que você precisa da vitamina D para não ter câncer de mama ou câncer de próstata é muito maior do que a dose que você precisa usar para poder curar o seu osso, para você curar a sua osteomalácia. Então, isso aí, a dose é muito patologia dependente. Depende do que você quer. Você quer para prevenir infarto? Quer para prevenir Alzheimer? Você quer para prevenir Parkinson? A vitamina D tem receptor em todos os órgãos do corpo. Você acha que a natureza é muito sábia. A natureza é muito parcimoniosa. Ela não faz nada sem uma finalidade. Se a natureza colocou receptor para vitamina D em todas as células do corpo, em uma pequena quantidade, menos de 2% que não tem, ela está dizendo o quê? Isso é uma substância importante para a vida. Senão, não colocaria receptor. Isso é muito importante você pensar desse jeito. Mas por que tem receptor em todas as células? Porque é importante. Se não fosse, a natureza não ia perder tempo fazendo isso. A natureza trabalha com muita inteligência. Nós temos que ver essa inteligência da natureza e levar vantagem disso aí, aproveitar isso. Então, eu espero que você pense bastante sobre isso. Hoje tem muita literatura na internet sobre vitamina D, sobre o hormônio D. Tem gente que já não chama mais de vitamina D, chama de hormônio D. E isso pode ser a diferença que faz a diferença entre a sua doença e a sua saúde. Um paciente que tem deficiência grave de vitamina D, não adianta ele tomar remédio nenhum, porque o básico que está faltando tem que ser consertado primeiro. As coisas mais importantes a gente faz primeiro, elas têm prioridades. A vitamina D deficiente é a maior prioridade que eu tenho. Não adianta tomar remédio, pode vir de onde for, ter o preço que for. Não, eu primeiro tenho que cuidar da vitamina D. Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. É o mínimo. Infelizmente, apesar de nós vivermos num país tropical, mais de 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. E se você não acredita em mim, peça para medir, seu médico fazer um pedido do 25-hidrox-D, também chamado calcidiol. E você vai ver que seus níveis estão baixos. Tá? Porque você não toma sol mais. Eu não estou dizendo para você ficar torrando no sol, virar pimentão, não. Eu estou dizendo para você levar em consideração e usar de uma forma inteligente o uso do sol. Isso é que chama helioterapia, que, aliás, já existiu antes. Como eu disse, o Dr. Finsen, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1903 por mostrar a cura de inúmeras doenças com vitamina D, com sol
E por isso, com a luz solar, e por isso que criou o solário, que você ia para tomar sol. Quando a mulher engravida, a necessidade de vitamina D3 dela aumenta muito, mas muito. Então ela tem que ingerir mais. Tá? E quando ela amamenta, mais ainda. Tá? O leite materno é o melhor alimento do mundo. Ele só fica devendo por uma coisa. O leite materno é pobre em vitamina D3. Então já é por natureza pobre. Porque a esperança é o seguinte, a natureza falou assim, ó, ô fêmea, ô mãe, você vai dar de mamar. Agora leva seu filhote para passear na natureza, tá? No sol.